Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Bruno Ishi e esse canal eu posto várias coisas sobre meu trabalho, que é como corretor de seguros, e dou várias dicas. Às vezes explico como funciona alguns tipos de seguro ou dar mais detalhes, né? Para que quem assista, acompanhe esse canal, fique mais por dentro do que você está pagando, do que você tem, do que você não tem, ou que seja que melhor ter no seu seguro, né? E em algumas outras coisas. E dentro desse canal eu tenho um quadro que se chama Pé no Chão. Dentro desse quadro eu dou várias opiniões, meus pensamentos, né? Muitas pessoas falam que eu sou pé no chão, né? Eu também acho que eu sou bastante pé no chão, e eu não saio fazendo as coisas sem muito pensar como vai ser, como precisa ser, o que por trás tem de várias coisas, né? Eu tô fazendo esses vídeos, parece que é todo o mesmo dia, e, e tem sido dentro do carro, né? E eu tenho gravado, porque antes eu ficava sem gravar meses, porque eu esperava ter um tempo em casa para sentar, pensar o que falar e gravar, né? Mas para não ficar sem vídeo, né, eu tenho gravado aqui no carro mesmo, às vezes num tempo vago que eu tenho. Peço que vocês entendam, tá? Não é de qualquer jeito, mas é para não deixar sem vídeo e não esquecer também, que às vezes a gente acaba esquecendo aquilo que a gente queria falar. E hoje eu quero falar sobre uma coisa que eu tenho visto, né? Já vi bastante pessoas fazerem isso, né? E até um tempo atrás eu não entendia muito sobre algumas coisas, e eu não sabia. Então, tipo, fulano tá fazendo isso, né? Quem mora aqui no Japão, né, há bastante tempo, já sabe que o Japão, o governo, a prefeitura, né, eles têm bastante tipos de ajuda, né, da prefeitura, né? Tem, por exemplo, ajuda de mãe solteira, tem ajuda de pai solteiro também, que é o pai não tem só tem o pai que cuida dos filhos, né, educa os filhos, é responsável pelos filhos. Tem ajuda que chama Seikatsu Hogo, que é para as pessoas que às vezes está doente, às vezes perdeu alguém da família, e essa pessoa que era o que trazia mais dinheiro para casa, que sustentava a casa, e a pessoa não tem condições de sobreviver, né? E aí o governo vai lá e paga um tanto para a pessoa, dá um salário, tipo, né? Só que aí, por estar recebendo isso, né, eles, lógico que tá pagando para você porque você não tem condições. Então não é para você ter luxo com é para você sobreviver, né? Então, depois de um tempo que você se estabilizou, por exemplo, e você normalizou as coisas, aí você perde o direito de receber isso, né? Tem uma outra ajuda, que é do seguro do Kokumin ou do Shakai, né? Que se chama Shoubyo Teate. Shoubyo Teate é para quando você sofreu algum acidente ou você ficou doente, né, e tem que ficar sem trabalhar. Eles pagam uma porcentagem do tempo que você ficou parado sem trabalhar, né? Não é 100%, mas, né, já é uma ajuda, né? E todos esses tipos de ajuda, né, normalmente ou quase sempre são com condições, né? Por exemplo, ajuda de mãe solteira, pai solteiro, não vai dar para uma pessoa casada, né? Independente se é filho dessa pessoa ou não, né? Se é casado, então não receberia essa ajuda, né? Mas tem pessoas que às vezes têm uma vida junto, só deixou o seu endereço registrado em algum outro lugar para que a prefeitura não saiba que você está junto com aquela pessoa, para não perder essa ajuda, né? Que eu acho não acho certo. Não acho certo, sendo que a pessoa está tendo uma vida de casado, né? Mora junto, às vezes a conta, o salário divide para pagar uma conta um do outro, né? É uma vida de casado, né, ali, mas para não perder a ajuda, coloca em endereços diferentes, né? Ou, por exemplo,
desse Seikatsu Hogo, que a pessoa, né, eu não sei se até que ponto é, né, mas eu já ouvi falar que a prefeitura vai até a casa da pessoa, né, e a pessoa às vezes não pode ter 2, 3 TV em casa, né, porque é para sobreviver, não é para ter luxo, né, é para que a pessoa se estabilize e depois volte a trabalhar normal e deixar de receber essa ajuda, né. Eu já vi pessoas que trabalham, né, e pedem para não ser registrado certinho, para que não perca essa ajuda do Seikatsu Hogo. Às vezes deixa seguro, deixa carro em nomes de amigos, para que a pessoa possa ter carro, para que ela possa ter seguro. Então, para que não perca essa ajuda do Seikatsu Hogo, porque se a prefeitura fica sabendo, eles vão lá e cortam essa ajuda, né? Eu já ouvi falar também desse Shobyoteate, que a pessoa, por exemplo, se machucou no trabalho, né, às vezes fica com dor nas costas, fica com dor no ombro, fica doente, fica com algum tipo de... precisa ficar fazendo algum tipo de tratamento de saúde, né? A minha mãe, por exemplo, eu esqueci quanto tempo faz, mas já tem uns 3 anos mais ou menos. Ela caiu na escada dentro de casa e se machucou, quebrou os ossos ali da perna ali, quebrou, nossa, foi um acidente muito feio. Foi dentro de casa, né? E a minha mãe era Seishain, no trabalho onde ela estava, e ela ficou 1 ano e pouco recebendo esse Shobyoteate, uma porcentagem do salário dela, né? E esse valor que é recebido era para ela se tratar, dedicar ao tratamento, para que ela volte o mais rápido possível, né? Mas a minha mãe já é aposentada, ela era aposentada, estava continuando a trabalhar. E quando a pessoa é mais de idade, a recuperação demora muito mais, né? Então, demorou um pouco para ela voltar a andar normal, a ela conseguir ficar bastante tempo em pé. E ela ia trabalhar de ônibus, ela pegava o ônibus, ia até a estação, da estação ela pegava o trem. Então era bastante tempo que ela precisava andar e ficar em pé. Então, depois de um tempo ela decidiu, ela tentou até voltar a trabalhar, mas não conseguiu e parou de trabalhar, aposentou. Então, né, por exemplo, nesse Shobyoteate, se você está recebendo para tratar, então, a partir daquele momento, o seu trabalho é tratar isso para que você volte a trabalhar o mais rápido possível, né? E você recebendo essa ajuda, você não pode ter outros tipos de renda, porque você está recebendo já para ter alta daquilo que você está tratando, né? Então, dentro do meu ponto de vista, isso tudo que fazem para que não percam essa ajuda que está recebendo é ilegal. Não é uma coisa que está de acordo, né? Porque tem condições para você estar recebendo essa ajuda, essa ajuda da prefeitura, né? E eu vejo bastante estrangeiros, né, que acabam fazendo isso, falar, não, estou no meu direito, mas o seu direito é dentro de algumas condições, né? E depois muita gente depois começa a reclamar, falando que imposto está caro, que isso e aquilo, e essa ajuda sai da onde? Sai desse imposto que a gente está pagando, na verdade, né? Tem pessoas que recebendo ajuda de maternidade, paternidade, sei lá como é que chama, que agora está tendo, né? Até os maridos estão podendo receber, né? Para poder estar cuidando dos filhos, né? Isso é uma ajuda muito legal. Eles recebem uma porcentagem também do salário que estava ganhando, né? Para poder estar ali com o filho, né? Mas alguns têm recebido essa ajuda e ainda saindo para fazer baita não registrado, para que o Shakai ou o Hello Work, não sei onde que paga isso, não fique sabendo. Então tá ganhando dobrado, né? Daria para estar trabalhando na fábrica normal, se tá saindo para fazer baita, não é verdade, né? Então essas coisas a gente precisa botar a mão na consciência. Depois que descobrem, atrapalha muitas outras pessoas que queriam ter esse direito, e é legítimo, e é certo. A pessoa queria ficar ali alguns meses parada, fazendo tratamento, e às vezes dificulta para algumas outras pessoas, porque algumas outras pessoas quiseram dar de espertinho, de malandro, e receber dobrado, não é verdade, né? Então, isso é uma coisa que eu tenho visto bastante. Já vi algumas pessoas fazerem isso, mas na época eu não sabia
como é que funcionavam as coisas, se era certo ou errado. Eu ficava na interrogação só, e eu não tinha, não falava para a pessoa, falava, isso daí não tá certo não, hein? Né? Não falava, eu ficava quieto, né? Não sabia o que que era, né? Mas estudando, pesquisando várias coisas, né? Pensando assim no meu futuro como empresa também, né? O que tem como lei, como regra, como coisas que eu preciso ter para a empresa, por exemplo, né? Então, estudando e olhando várias coisas, assistindo vários vídeos, eu comecei a perceber os erros de pessoas que eu já vi por perto, né? Às vezes clientes, às vezes pessoas de perto, né? Não, pessoal, não tem nada melhor que a gente conseguir colocar a cabeça no travesseiro e falar, não tô devendo nada para ninguém, a minha vida tá limpa, transparente e não tem nada de errado, né? Eu fiz um vídeo falando da declaração de imposto de renda um tempo atrás também, e é a mesma coisa, né? Se a gente tem que cumprir com regras e normas, não é porque tem alguém que está se dando bem que a gente vai lá e faz a mesma coisa. O que é certo, o que é errado, né? Então a gente precisa, né? A gente erra, né? Todo mundo erra, eu não sou perfeito, né? Todos erram, né? Mas quando perceber o erro, a gente precisa corrigir. E fazer um erro sabendo que é errado, né, é muito pior, né? Então, não tente dar jeitinho, né? Aqui não é Brasil, né? A gente precisa abandonar essa cultura, esse costume de querer dar um jeitinho, né? Não tem o que dar jeitinho, né? Tem que andar reto, viver reto, né? E é isso que a gente passa para as pessoas que estão ao nosso redor, as pessoas que convivem com a gente, e de algum jeito, né, aquilo que você acha que saiu ganhando, saiu no lucro, né, saiu um bonzão, né, alguma hora vai ser cobrado isso de você, de alguma forma ou outra. Você se achou bonzão, ganhou uns trocos a mais, mas o que que adianta depois você ficar doente e não poder trabalhar, né, sofrer algum acidente e ter algum prejuízo, algum dano, né? Então, vamos tentar, pelo menos, andar o mais reto possível, né? Mais dentro da lei. Ok, pessoal? Muito obrigado. Isso fica a minha dica. Não é atacando ninguém, tá bom? Esse é um quadro que eu tenho aqui, coloco as minhas opiniões sobre coisas, né, que eu tenho visto. Não é acusando ou julgando alguém, né? Tem pessoas que eu não tenho contato mais, não tem como nem conversar sobre isso, né? Então, se você está assistindo esse vídeo e tem alguma coisinha que se encaixou aí dentro do que você tem vivido, né, vamos colocar, né, a mão na consciência, repensar os nossos valores, princípios, para que a gente possa estar honrando o nome, né, a nossa nacionalidade, né? Muitos vão falar, não, o brasileiro é tudo ruim, o brasileiro é isso e aquilo, né? Às vezes a gente acaba sujando o nome de ser brasileiro por alguma coisa boba. Ok, pessoal? Quantos já não experimentaram de querer ir alugar um apartamento e falarem, a gente não aluga para brasileiro? Alguém pisou na bola, alguém sujou o nome do brasileiro, né? E muitos ficaram prejudicados por algum erro que não cometeu. Ok, pessoal? Fica a dica aí do coração. E se você quiser comentar, compartilhar, mandar esse vídeo para alguém, né, compartilha, se inscreve no canal. Mais da metade das pessoas não são inscritos no canal, né? Se inscreve para me ajudar, dá o like aí. Onegai shimasu. Ok, pessoal? Deus abençoe. Tchau!